Então, pessoal, a gente continua aqui na unidade 2, estudando variáveis aleatórias. A gente vai aprofundar no estudo dessas questões, lembrando que a gente está vendo a coisa um pouco mais geral, né? Eu estou falando de funções mensuráveis, mas lembrem-se do vídeo anterior que função mensurável é sinônimo de variável aleatória, praticamente, tá? A única diferença é que só faz sentido você falar o termo variável aleatória quando você está com um espaço de probabilidade. Você tem um espaço mensurável e uma medida de probabilidade. Quando você não tem isso, tem só o espaço mensurável, aí você fala função mensurável, mas são praticamente sinônimos. E aí a gente vai aprofundar aqui nas propriedades gerais das funções mensuráveis, né? Essas propriedades a gente vai precisar ao longo dos estudos, tanto focado no estudo das variáveis aleatórias, quanto, às vezes, também, coisa mais geral, falando de função mensurável. Então, a gente vai ver várias propriedades, dando continuidade às propriedades que a gente viu no vídeo anterior, e, em particular, vão aparecer esses dois conceitos aqui, a parte positiva e a parte negativa de uma função. Então, como sempre, exemplo, exercício aqui, vou deixar várias coisas para vocês praticarem e vocês vão encontrar esses conteúdos ao longo das referências indicadas no plano de ensino. Em particular, aqui eu destaco essas três, e mais em particular ainda o livro principal, que é o livro do Ben James. Bom, então a gente vai estender agora o conceito de função mensurável para funções no RN. Então lembre-se que no vídeo passado a gente pegou funções de ômega na reta apenas, mas a gente naturalmente precisa estender essa ideia para funções no RN, funções vetoriais, mas a extensão é bem natural, tendo entendido bem a situação da reta, para entender a situação do RN é praticamente automática. Então seja ômega f um espaço mensurável qualquer e f de ômega em Rn uma função. Então, por definição, dizemos que a função f é mensurável, é mensurável com respeito a sigma álgebra f, ou simplesmente que a função f é mensurável sem especificar a sigma álgebra, ficando subtendida sob a sigma álgebra. Então, a gente vai dizer isso quando a imagem inversa de cada boreliano do Rn é um elemento da sigma álgebra f. Então, percebam que é a mesma definição, obviamente. A única diferença é que agora está pegando borelianos do Rn e não apenas boreliano da reta, como eu discuti no vídeo anterior. Mas é exatamente a mesma definição. Para cada boreliano do Rn, a imagem inversa do boreliano pela função é um elemento da sigma álgebra que você está pegando, ou seja, é um evento. Também do mesmo jeito, quando o domínio é um espaço Rm, um espaço euclidiano de dimensão m, e a sigma álgebra, que é a sigma álgebra de Borel correspondente, a sigma álgebra de Borel em Rm, dizemos que a função f é Borel mensurável. Então, nesse caso, ela vai pegar um boreliano do Rn e a imagem inversa vai ser um boreliano do Rm. Então, o teorema a seguir vale e a prova é exatamente a mesma que foi feita no vídeo anterior. Então, vou só enunciar e a prova eu deixo como exercício para vocês adaptarem e fazer o correspondente aqui. Então, esse teorema é o mesmo visto na aula anterior, só que aqui esqueci de alterar, Rn, é um boreliano de Rn, então, seja f um espaço mensurável, função é f de ômega em Rn, é uma função, e a coleção C é uma coleção de geradores dos borelianos de Rn, ou seja, os borelianos de Rn é gerado por essa coleção C. Então, ela é f mensurável se somente se vale isso daqui para cada elemento da coleção. Então, é o mesmo teorema, né? Como vocês podem perceber claramente. É o mesmo teorema, só trocando aqui, que ao invés de função na reta, é função no espaço Rn. Ao invés de borelianos da reta, é borelianos do Rn.
Ao invés de ser uma coleção de geradores dos borelianos da reta, é uma coleção de geradores dos borelianos de Rn. Então, seja ômega F um espaço mensurável e F uma função de ômega Rn, C não vazia uma coleção dos geradores dos borelianos de Rn, ou seja, quer dizer isso daqui, né? Então, ela é F mensurável se somente se vale isso daqui para todo elemento da coleção de geradores. Então, o princípio desse teorema é obviamente o mesmo. Você não vai demonstrar, em geral, que uma função ela é mensurável pegando borelianos do Rn, porque você não tem uma maneira de descrever genericamente um boreliano qualquer. Então, basta pegar classes de geradores apropriadas. Com uma classe de geradores quaisquer, você pega apropriadamente, dependendo da situação, e prova que vale essa relação apenas para os elementos dessa classe, tá? Então, o teorema garante que a função vai ser F mensurável. A prova, a demonstração é exatamente a mesma, é só vocês irem estudar a demonstração que foi feita no vídeo anterior e como exercício fazer as adaptações para a demonstração nesse caso. Então, fica aqui como um exercício, um bom exercício para praticar o entendimento da prova do teorema do vídeo anterior. Então, a gente vai usar esse teorema já em seguida. Então, se f, né? Então, como ela é uma função, como a função aqui eu estou pegando uma função do Rn, então é uma função vetorial e tem n componentes. Então, essas componentes aqui eu estou descrevendo, então se essa função ela é desse tipo, então a gente disse que essas funções aqui, f1 e fn, são as funções coordenadas, ou componentes da função vetorial. Então, percebam que cada uma delas é uma função de ômega em r, tá? Que são as coordenadas da função. Se a função vetorial é de ômega em Rn, então cada uma dessas componentes é uma função de ômega em R. E aí a gente tem esse teorema, que é uma coisa natural. Então essa função vetorial ela é F mensurável se e somente se cada componente, né, F1 até Fn, é F mensurável. Ou seja, estudar a função vetorial, um vetor de tamanho n, equivale a estudar essas n componentes aqui. Então, é como se estivesse dizendo isso. Então, vamos ver a prova. Então, considere a seguinte coleção dos geradores dos borelianos de Rn. Então, a gente viu isso aí no vídeo para trás, quando a gente falou dos borelianos do Rn, eu comentei que isso daqui forma uma classe de geradores dos borelianos de Rn. São esses retângulos aqui abertos, né, formados pelos produtos cartesianos desses intervalos. Existem inúmeras classes de geradores para os borelianos do Rn, mas aqui vamos pegar essa daqui, que é uma bem simples. Então, produto cartesiano com n componentes aqui, que são intervalos abertos da reta. Então, cada um desses elementos aqui é um intervalo aberto da reta. Então, a sigma-álgebra de Borel em Rn é gerada por essa coleção. Dado um retângulo aqui, né, estou chamando de R caligráfico, dado um retângulo nessa coleção, vale o seguinte: a imagem inversa da função f vetorial, dessa função aqui, pertence a esse retângulo, ou seja, esse vetor pertence a esse produto cartesiano, então isso vai acontecer se somente se cada componente pertencer à respectiva componente do produto cartesiano, F1. A componente F1 está nesse intervalo aberto, etc., até a componente Fn está nesse intervalo aberto. Então, F1 está aqui e etc., Fn está aqui. Então, isso pode ser interpretado em termos das imagens inversas dessa forma. Então, a F1 está no intervalo, a imagem inversa, né? Isso aqui é a imagem inversa do intervalo aberto A1B1 pela F1, interseção, etc., até a imagem inversa do intervalo AN-BN pela Fn. Bom, se isso aqui não ficar muito claro, fica como exercício para vocês verificarem, mas eu creio que é bem óbvio essa relação. Mas se alguém tiver com dificuldade de perceber, precisa fazer a demonstração da igualdade desses dois conjuntos. Esse conjunto é igual a esse, tá? Essa imagem inversa é igual a essa daqui, essa interseção. Então, assim, se cada coordenada F1, Fn é F mensurável, segue que essa imagem inversa é um elemento da sigma-álgebra F. Então, ó, se eu tenho que cada uma dessas componentes é F mensurável, então isso aqui é um elemento da sigma-álgebra F,
o que vem em seguida aqui também, etc., até esse daqui, é um elemento da sigma álgebra F. Logo, essa interseção toda é um elemento da sigma álgebra F. Ou seja, essa imagem inversa é um elemento da sigma álgebra F. Ou seja, o que a gente está provando é se cada componente for F mensurável, então a função vetorial também é F mensurável. Foi isso que a gente provou. Então, vamos provar a recíproca. Isso vale para todo G, para todo elemento da F, então ela é F mensurável. Reciprocamente, se a função vetorial é F mensurável, então para cada I fixado, então fixado um valor do índice, né, qualquer um dos índices aqui de 1 até N, vale para cada intervalo da reta o seguinte: a imagem inversa da componente correspondente ao valor I que eu fixei, a imagem inversa desse intervalo pela FI, eu posso escrever assim: isso é o ômega, interseção, etc. O ômega aqui na iésima interseção é o mesmo, né? E o interseção ômega, etc. Isso aqui é óbvio porque eu estou fazendo interseções com ômega, que é o espaço completo. Então, só dá isso daqui. Só que cada um desses ômegas eu posso ver como sendo essa imagem inversa aqui. Então, esse ômega é a imagem inversa da F1 pertencer à reta toda, porque isso cada uma delas é de ômega em R. Então, com certeza, a imagem inversa dos reais todos é o ômega todo. Então, esse ômega é a imagem inversa da F1, a imagem inversa do R pela F1, etc. Esse aqui é a imagem inversa do R pela componente de índice N-1. Esse aqui fica fixado. Esse ômega eu vejo como sendo essa imagem inversa, etc., até chegar aqui, tá? E essa interseção, do mesmo jeito que foi feito aqui, ó, do mesmo jeito que foi feito aqui, essa interseção aqui é a imagem inversa da função vetorial pertencer a quem? A primeira componente, a F1, é no R, etc. A iésima componente também é no R, a iésima menos 1, né? A iésima menos 1 é no R, a iésima é no intervalo aberto, a iésima mais 1 é no R, etc., até a última R. Então, essa interseção é a imagem inversa da função vetorial, é a imagem inversa desse produto cartesiano da função vetorial, tá? E isso é um elemento da sigma álgebra F, por quê? Porque, por hipótese aqui, eu estou assumindo que a F é função mensurável, e isso daqui é um boreliano do Rn, que é o produto cartesiano disso aqui. O R é mensurável, é Borel mensurável, tudo aqui é Borel mensurável, esse produto cartesiano aqui vai ser Borel mensurável, tá? É um Borel mensurável no Rn. E aí, como a classe desses intervalos, ela gera os borelianos da reta, né, como a gente já viu, a classe desses intervalos gera os borelianos da reta, segue que cada componente é F mensurável. Então, aqui foi especificamente para um valor I fixado, então o que a gente provou é que essa componente FI é F mensurável, mas esse I é arbitrário, então cada componente é F mensurável. Então, com isso a gente conclui que a função ela é F mensurável se somente se, F mensurável aqui, né? Se somente se cada uma das componentes, cada uma das coordenadas é uma função Borel mensurável é uma função mensurável na reta. Então, esse teorema vai ser útil para provar outras coisas. Mas ainda esse aqui tem um outro resultado auxiliar. Então, esse teorema seja f de ômega em Rn, uma função f mensurável, e g de Rn em Rm, uma função Borel mensurável. Então, aqui, esse índice não precisa ser o mesmo, pode ser o mesmo. Aqui é n e aqui é m. Mas não precisa, podem ser diferentes. Aqui, por exemplo, um n com 1 ou qualquer outro valor. Então, estou com uma função de ômega em Rn, f mensurável, e uma função g de Rn em Rm, Borel mensurável. Então, essa função composta, g composta com f, é uma função de ômega em Rm, e ela vai ser f mensurável. Então, a composta aqui, né, estando bem definida, essa função f aqui está no Rn, o contradomínio dela é o Rn, e a g, o domínio dela é o Rn. Tá? O contradomínio da G é o Rm. Então, a composta vai ser de ômega em Rm. Ela vai ser mensurável. Então, a prova... Então, mostrar que ela é Borel mensurável, eu tenho que pegar um boreliano qualquer do Rm e mostrar que a imagem inversa é um elemento da sigma álgebra F.
Bom, para todo boreliano de Rm, estão chamando de A essa imagem inversa da G, né? A imagem inversa desse B, desse boreliano, pela G, é um elemento da sigma-álgebra de Borel em Rn, tá? Isso é óbvio porque é a hipótese aqui de que a função G é Borel mensurável. Então, assim, eu quero verificar que a composta é F mensurável. Então, eu vou pegar a imagem inversa do Rm, né? Que aqui os borelianos aqui é do Rm. Então, pega a imagem inversa do boreliano do Rm pela composta. Só que essa imagem inversa, ela é escrita assim, ó. Pode ser escrita assim. Eu pego primeiro a imagem inversa do boreliano B pela G, tá? É isso que está aqui, ó. Isso aqui que eu chamei de A. E depois a imagem inversa desse conjunto pela F, tá? Ou seja, a imagem inversa do boreliano B de Rm da composta é a imagem inversa da F da imagem inversa da G do B, tá? E isso está na F por quê? Bom, como está escrito aqui em cima, esse conjunto aqui é um elemento dos borelianos de Rn, pela mensurabilidade da função G. Então, esse boreliano de Rm, pela mensurabilidade da F, essa imagem inversa aqui é um elemento da sigma-álgebra F, tá? Então, esse teorema é bem simples, é simplesmente essa conclusão aqui. Então, essa composta ela é F mensurável. O que pode causar dúvida é essa relação, mas essa relação é simplesmente equivalente a isso aqui, ó. Usando essa notação, usando essa outra notação para a imagem inversa, né, ao invés dessa daqui que a gente está usando mais, eu posso usar essa daqui também. Então, ó, eu deixo aqui como exercício vocês provarem o seguinte: a imagem inversa do boreliano B, do conjunto qualquer, né? A imagem inversa do conjunto B pela composta G bola F, ela é igual a imagem inversa do B pela G, depois a imagem inversa desse resultado pela F. Então, isso aqui fica como exercício, vocês provarem a igualdade aqui. Lembrem-se sempre que são conjuntos. Então, você tem que provar a igualdade de conjunto. Esse conjunto está contido nesse e a inclusão oposta. Tá? Não confundam isso daqui com função inversa, é imagem inversa. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso, tá? Essa noção são notações diferentes. E essa outra notação é essa daqui, tá? Simplesmente é isso. Então, esse exercício aí para vocês completarem. E com isso a demonstração do teorema é bem simples. Bom, a gente vai tirar uma série de resultados, uma consequência desses que a gente viu. Então, primeiro, esse corolário, se a F é uma função de ômega em Rn, ela é F mensurável, e G de Rn em Rm é contínua, então a composta G composta com F de ômega em Rm, ela é F mensurável, tá? Bom, isso é um corolário automático, né? Simplesmente porque toda função contínua é Borel mensurável. Tá? A gente viu isso no caso da reta, mas obviamente vale também no caso de espaços euclidianos aqui, de dimensão qualquer. Então, simplesmente a observação de que toda função contínua é uma função Borel mensurável. Tá? E aí segue no resultado anterior. O próximo teorema, então, sejam f de ômega em R, funções f mensuráveis. Então, as seguintes funções, isso aqui é a função soma, né? A função soma f mais g aplicada em ômega, naturalmente, é definida como a soma da f no ômega mais o g no ômega. E a função produto fg aplicado no ômega, é o produto desses dois números reais, o f de ômega vezes o g de ômega, isso é definido para todo ômega. Então, ó, se as duas funções são f mensuráveis, então a função soma e a função produto também são funções f mensuráveis. E, naturalmente, por indução finita, né? Por indução, esse resultado é válido para um número finito qualquer de funções f mensuráveis. Então, eu vou fazer a verificação só para as duas, né? Que a gente vai usar o resultado anterior para n igual a 2. E, por indução, vocês podem fazer como exercício a demonstração para um número finito qualquer de funções, mas é uma demonstração bem simples por indução nesse caso. O passo mais importante é verificar aqui para duas funções.
Bom, na prova, então considera as seguintes funções. Uma função que eu vou chamar φ de ômega no R2, uma função que eu vou chamar psi, né, de R2 em R, e uma função que eu vou chamar qsi de R2 em R. Então, essas três funções definidas assim. A função φ, ela vai de ômega em R2 e é definida assim. Φ de ômega é um vetor, né, de dimensão 2, e as componentes são as duas funções que foram dadas, a função f e a função g. Então, a função φ, ela é definida simplesmente assim. E aí vocês já observem que essa função φ, ela é mensurável, porque as duas componentes são mensuráveis, o teorema que a gente verificou agora. Então, essa é a função φ. A função psi é definida de pares ordenados, números reais, com valores em R. É simplesmente a soma. Então, φ de xy é a soma x mais y. Então, a φ pega dois números reais e soma. E a função qsi, também, pares ordenados, números reais, com valores em R, é o produto. Então, qsi de xy é o produto x vezes y. Então, essa função aqui, ela é f mensurável e essas duas funções são contínuas, tá? Então, em particular, eu posso aplicar os resultados anteriores. Então, φ é f mensurável, psi e qsi e psi são contínuas e vale o seguinte, ó. Aí vocês percebam isso, né? Completem se quiser fazer como exercício. A composta da psi com a φ é a soma. E a composta da qsi com a φ é o produto. Então, ó, aí segue que a função soma, ela vai ser f mensurável pelos resultados, por esse resultado aqui, da composição. Esse resultado da composta, tá? Então, ó, a soma é f mensurável porque essa composta é f mensurável. O produto é f mensurável porque essa composta é f mensurável. E aí segue o resultado. Então, se isso aqui não ficar claro, então vocês detalhem nos estudos de vocês como exercício. Então, mais um teorema. Sejam f uma função de ômega em R, uma função f mensurável, C uma constante qualquer. Então, também são f mensuráveis as funções definidas abaixo, tá? Para todo ômega. A função f mais a constante é uma função f mais a constante C aplicado no ômega, naturalmente, é o valor da função no ômega mais a constante C. A função f vezes o número C aplicado no ômega é o número C vezes o valor da função no ômega. A função f ao quadrado aplicado no ômega, naturalmente, o quadrado desse número aqui. E a função módulo de f aplicado no ômega é, naturalmente, o módulo desse número aqui. Então, todas essas funções são mensuráveis, né, se a função f for mensurável. Então, a prova eu deixo como exercício. Vocês só observem que quando você tem uma constante, essa função aqui, a função, digamos, chamada de g, ela é constante, é g de ômega. G de ômega é a constante para todo ômega, isso é uma função mensurável, tá? Toda função desse jeito é mensurável. Então, isso aqui você pode ver como uma função mensurável e aí aplica o resultado anterior. Isso aqui também, isso aqui pode ser consequência do produto e esse aqui vocês fazem com a composição com a função módulo. Faz a f, que é mensurável, composta com a função módulo, que é contínua, tá? E aí o resultado fica tranquilo aplicando esses resultados anteriores. Bom, mais um teorema. Sejam duas funções de ômega em R, f mensuráveis, e defina para cada ômega real essas funções aqui, ó. Então, f com esse v, né, fvg aplicado no ômega é o máximo das duas funções no ômega. Então, fvg aplicado no ômega é a função máxima. Então, isso aqui é uma notação para a função máximo. Então, por definição, é o máximo desses dois números, f máximo entre f de ômega e g de ômega. Essa outra notação, esse com o v aqui de cabeça para baixo, é a função mínimo. Então, o mínimo entre f e g aplicado em ômega, né, o mínimo entre esses dois números. Então, o mínimo entre esses dois valores aqui. Então, quando eu faço isso para cada ômega, eu tenho definida duas funções. É a função máxima entre as duas e aqui a função mínima entre as duas. Então, se as duas funções forem f mensuráveis, então essas duas funções também são mensuráveis.
A prova para isso pode ser feita de várias maneiras, mas uma que pode ser feita aproveitando os resultados anteriores, vocês observarem o seguinte, ó. Então, observe que para qualquer par de números reais vale essa relação. O máximo entre os dois números pode ser escrito assim. Metade aqui entre parênteses da soma dos dois números mais o módulo da diferença entre esses dois números. Tá? Então, vocês observem isso daqui. Quem não viu, deve verificar. Então, deve ver o caso. Quando o x for menor que ou igual a y, como é que fica essa expressão? E quando o x for maior que y, como é que fica essa expressão? Então, vocês vão verificar que vai dar igualdade. Tá? Já o mínimo entre os dois números é meio da soma menos o módulo da diferença. Aí vocês verificam do mesmo jeito, faz o estudo. Quando o x for menor que ou igual a y, quando o x for maior que y, vocês vão verificar que vai dar essa igualdade. Então, basta observar isso e aplicar as propriedades anteriores. Tá? E deixo aqui como exercício. Tá? Deixo como exercício vocês completarem aqui a escrita da prova desse teorema. Esse resultado motiva a seguinte definição, as partes positivas e parte negativa de uma função. Então, seja f de ômega em R uma função. Então, a parte positiva da função f e a parte negativa da função f são definidas respectivamente pelo seguinte. Então, essa aqui é a notação que a gente vai usar para indicar a parte positiva da função f. Então, a parte positiva da função f aplicada no ômega é o máximo entre o valor da função no ômega e o número zero. Isso para todo ômega. Já a parte negativa, essa é a notação, então f menos de ômega. Parte negativa da função f aplicada no ômega é menos o mínimo do f de ômega entre f de ômega e zero. Tá? Então, observem aqui que se o f for maior que ou igual a zero, a parte positiva é a própria f. Tá? Já a parte negativa é o zero. Tá? Porque aqui o mínimo vai ser zero. Tá? Isso se a f for maior ou igual a zero. Agora, se a f for menor que zero, então o máximo aqui é zero e o mínimo é a f com o sinal trocado. Tá? Então, observem que apesar do nome, parte negativa, mas as duas funções são sempre maior que ou igual a zero. Tanto a parte positiva quanto a parte negativa são sempre maior ou igual a zero. Então, essa observação aqui, deixo para vocês refletirem direitinho e detalhar se for preciso. As duas funções são maiores ou igual a zero, apesar do nome dessa daqui, né, ser chamada parte negativa, mas é uma função maior ou igual a zero. Então, as duas funções são maiores ou igual a zero. Eu tenho também que a parte negativa pode ser escrita assim. Veja, aqui a parte negativa está definida assim, é menos o mínimo entre o valor da f no ômega e o zero. Mas pode ser definida assim também. Ela é máximo de menos a f no ômega e zero, tá? Trocando o sinal da f aqui dentro, tá? Então, uma relação óbvia entre mínimos e máximos. E também vale o seguinte, ó, a função f ela pode ser escrita como a diferença entre a parte positiva e a parte negativa, faltou escrever aqui. A função f é a parte positiva menos a parte negativa, e o módulo da função f é a soma das duas, é a parte positiva mais a parte negativa. Então, essas observações aqui são relativamente simples e eu deixo para vocês detalharem como exercício nos estudos de vocês. Mas aí, especialmente dessa relação, a gente tira essa conclusão, que a função f ela é f mensurável somente se a parte positiva e a parte negativa são f mensuráveis. Tá? A gente viu anteriormente, aqui a parte positiva e a parte negativa são um caso particular disso daqui, quando o g é zero. Tá? Se a função f for mensurável, essas duas funções são mensuráveis. Então, daqui a gente tem isso. Se a função é f mensurável, a parte positiva e a parte negativa são mensuráveis. Reciprocamente, se a parte positiva e a parte negativa são mensuráveis, essa diferença aqui também vai ser mensurável. Tá? Então, só para vocês
visualizarem um pouco essas relações, eu trago aqui esses diagramas. Claro que isso aqui é uma situação muito particular. Esses desenhos que estão aparecendo aqui é uma situação de uma função linear, né? Uma função identidade, por exemplo, uma função do tipo f de x igual a a vezes x, com esse a positivo. Mas é só para só para visualizar essas funções aqui e essas propriedades no caso. Nesse caso, a situação dá para entender bem. Então, se eu tenho, por exemplo, nessa figura aqui, essa reta representando o gráfico da função f, eu tenho aqui embaixo, aqui nesse traço vermelho, essa figura representando a parte positiva. Veja que na parte onde a função, no trecho onde a função ela é positiva, a parte positiva é igual à própria função. E no trecho onde a função f ela é negativa, a parte positiva vale zero. Então, isso é a definição que está aqui. Tá? Essa outra representa a parte negativa. Então, aqui no trecho onde a função f ela é negativa, eu rebato aqui para cima para obter a parte negativa. E no trecho onde ela é positiva, a parte negativa dá zero. Então, essa é a definição que está aqui, ó. E, em particular, essa visualização, isso, né, também deixa claro que a parte negativa, apesar do nome, mas é uma função não negativa. Tá? Se você fizer essa figura aqui menos essa, né, esse gráfico dessa função menos o gráfico da parte positiva menos o gráfico da parte negativa, vai dar essa relação aqui. Tá? Dá essa relação. Já se você fizer a soma desse gráfico com esse, né, o gráfico da parte positiva mais o gráfico da parte negativa, vai dar esse gráfico que é a função módulo, tá? Então, isso ilustrando essas propriedades aqui, tá? Então, então vocês estudem isso, reflitam bem sobre isso, completem os detalhes que ficaram aí eventualmente, não deixando nada em dúvida. E aqui eu termino aqui, né? Então aqui a gente ainda está estudando variáveis aleatórias, mas com esse nome mais geral de função mensurável. Então, só observando mais uma vez que são sinônimos. Então ainda estamos discutindo propriedades gerais de funções mensuráveis. E aqui concluímos com essa ideia de parte positiva e parte negativa, que vão ser relevantes aí em estudos que a gente vai fazer ainda à frente. E aqui deixei vários exercícios para vocês complementarem. Então, reforço para aprofundar o estudo, né, do que a gente está estudando, lendo os livros, com o principal aqui no livro texto, o livro do Barry James. Então, tudo que eu falei até agora, vocês não vão exatamente encontrar como está no livro do Barry James, porque aqui eu estou aprofundando e lá ele faz, às vezes, as coisas de uma forma muito superficial. Então, esse livro aprofunda um pouco mais, mas também nem tanto. Mas eu sugiro que foquem no livro do Barry James. Então, vocês complementem o estudo desses vídeos, dessas notas, com o estudo, né, até o momento do capítulo 1 e do capítulo 2 desse livro aqui, tá? Que é para vocês perceberem as diferenças entre o que está lá e o que está sendo feito aqui, complementarem o que está lá com o que não está aqui, enfim, assim vocês vão adquirir mais conhecimento. Bom, com isso eu encerro esse vídeo. Até o próximo. Tchau.